O mercado de trabalho virou um moedor de carne. Conseguir uma vaga era quase um milagre, e as empresas tratavam os candidatos com um descaso absurdo. No meio da feira de empregos, o caos era total, exceto por um ponto específico. Um estande com um nome pomposo e uma placa arrogante brilhava no canto, mas estava bizarramente deserto. Enquanto a multidão se acotovelava em filas quilométricas e suava frio por uma oportunidade, uma mulher de cabelos azuis estava sentada atrás daquele balcão, matando o tempo no celular. Ela não dava a mínima para o desespero ao redor. O silêncio daquele guichê parecia um aviso de perigo, algo que afastava os outros, mas o cansaço falou mais alto. Sem paciência para as esperas intermináveis, o rapaz decidiu encarar o mistério e caminhou direto para lá. Ao se aproximar, a sensação foi de atravessar uma fronteira física. O barulho ensurdecedor da multidão foi cortado instantaneamente, como se tivessem desligado o interruptor de som. O mundo lá fora virou um borrão distante e ele se viu preso em um espaço isolado e brilhante. Foi nesse momento que a recrutadora finalmente largou o telefone. Ela o encarou com um brilho de satisfação nos olhos, como se tivesse acabado de capturar uma presa valiosa. Com um sorriso de quem já previa aquele encontro, ela deu a ordem final para que ele começasse a se apresentar. O clima pesou. O rapaz tentou manter a pose, mas a voz quase falhou ao começar a falar. A recrutadora não estava ali para ouvir currículo. Ela agia como um predador procurando uma rachadura na armadura dele. Quando ela começou a questionar sua lealdade e disposição para o trabalho duro, a pressão esmagou a pouca confiança que ele ainda tinha. Ao olhar para a multidão de candidatos lá fora, que lutavam como feras por qualquer migalha, ele se sentiu um completo perdedor. A derrota parecia certa. Ele já estava pronto para baixar a cabeça e ir embora, aceitando que aquele não era o seu lugar. O silêncio que se seguiu enquanto ela analisava seus papéis era agonizante. Então, veio a virada. Sem nenhum aviso, ela fechou a pasta e anunciou que ele estava contratado. O choque foi imediato. O rapaz nem conseguiu reagir, achando que era algum tipo de erro ou pegadinha. Mas a mulher foi firme, levantou-se e garantiu que ele era exatamente o perfil que a empresa buscava. Mesmo com um histórico que qualquer outro recrutador jogaria no lixo, ele acabava de conseguir a vaga. O pacote era de cair o queixo. Salário nas alturas, benefícios completos e férias garantidas. Para um recém-formado, aquilo não parecia uma oportunidade, mas sim um erro de digitação ou uma cilada muito bem armada. Quanto mais os valores subiam, mais a pulga atrás da orelha do rapaz crescia. Percebendo que ele estava travado, a recrutadora jogou pesado. Ela garantiu que o talento dele valia cada centavo, encarando-o com uma convicção absoluta, como se duvidar dela fosse um crime. O nervosismo ficou evidente quando ele começou a esmagar o braço da cadeira com os dedos, sem conseguir mais esconder o desconforto. Ao notar que o candidato estava prestes a pular fora, a mulher mudou a expressão para um descontentamento óbvio. O clima azedou. Sentindo o perigo, o rapaz decidiu que não valia a pena arriscar. Ele forçou um sorriso amarelo, murmurou uma desculpa qualquer sobre um compromisso urgente e tentou bater em retirada antes que ficasse impossível sair dali. O fracasso brilhava no olhar dele. Depois de tanto suor para chegar ali, o objetivo estava escorregando por entre os dedos. E a raiva era palpável. Foi quando uma ordem curta e seca cortou o ar, fazendo o jovem travar na hora. Ele não entendeu como frases tão simples carregavam um peso tão absurdo, mas sentiu o corpo ser nocauteado por aquela autoridade. O sujeito ficou pregado na cadeira, sem força para desviar os olhos ou sequer se levantar. Quando tentou reagir, as pernas simplesmente ignoraram os comandos do cérebro. Do outro lado, com uma calma congelante, a mulher pediu apenas 1 minuto de atenção, agindo como se aquela situação bizarra fosse a coisa mais normal do mundo. Com total segurança, ela começou a despejar provas sobre a mesa. Abriu registros oficiais e credenciais da empresa, jogando tudo à frente dele para não deixar margem para desculpas. Sentada de forma relaxada na borda da mesa, ela garantiu que tudo tinha o carimbo de aprovação dos superiores e que a operação era 100% legal. O sorriso de quem domina o jogo não saía do rosto dela enquanto empurrava a papelada, desafiando o rapaz a encontrar qualquer erro naquela perfeição burocrática. O candidato até tentou focar nos documentos, mas uma pulga atrás da orelha não parava de incomodar.
por que logo ele? Notando a distração, a mulher mudou o tom e mergulhou nos detalhes do serviço para não dar espaço ao silêncio. A missão era direta: vigiar uma propriedade que a empresa tinha acabado de comprar. Parecia um trabalho bobo, fácil demais para o valor absurdo que estavam oferecendo. Antes que o estudante pudesse raciocinar ou desconfiar da esmola, ela começou a ditar os valores do salário. A confiança na voz dela foi sufocando o medo dele, e para fechar o caixão e garantir a assinatura, o número de identificação brilhou na tela com 3 8 seguidos, e aquilo bateu diferente. Para quem acredita em sinais do destino, aquela sequência parecia um selo de sorte, transformando uma situação estranha em algo que precisava acontecer. Lá fora, o sol estourava contra os prédios de vidro da cidade. Sem perder um segundo, a mulher preenchia os formulários com uma agilidade absurda. Ela simplesmente atropelava qualquer tentativa dele de ganhar tempo, agindo como se o contrato já estivesse assinado antes mesmo de ele entrar ali. Com tudo pronto, veio o aperto de mão e o parabéns gelado. Foi naquele toque que a ficha caiu. Agora era real. O novo funcionário só conseguiu dar um sorriso amarelo e garantir que daria conta do recado. Sem dar fôlego para ele raciocinar, a nova chefe já emendou os próximos passos. A bomba veio logo em seguida. A passagem de viagem já estava comprada e teria alguém esperando por ele na estação. O entusiasmo dele murchou instantaneamente. Como eles tinham os dados dele? Aquela eficiência toda era assustadora. Percebendo a trava do jovem, ela apenas apontou para o contrato e avisou que todos os detalhes já estavam no celular dele, tratando a invasão de privacidade como a coisa mais comum do mundo. O jovem só conseguiu pedir licença para sair, tentando manter a pose de tranquilidade. A chefe liberou a saída com um olhar de quem tinha acabado de pescar exatamente o que queria. Aquele aperto de mão final selou algo muito mais sinistro que um emprego comum. Por trás das lentes dos óculos do homem, um brilho vermelho sinistro surgiu por um segundo. Naquele instante, sem que ninguém visse, as letras no papel se retorceram e mudaram. A estação de Eastern City estava um relógio com passageiros se movendo de forma mecânica e organizada. No meio do fluxo, o rapaz caminhava com a mochila nas costas enquanto falava com os pais pelo celular. Ele contou a vitória do novo emprego, mas guardou para si os detalhes bizarros que o incomodavam. Ouvir a voz orgulhosa da família trouxe um pouco de fôlego, como se o apoio deles fosse o único escudo contra a estranheza daquela situação. Ao conferir o painel de embarque, ele encontrou sua rota em meio a dezenas de destinos. Tudo era cirúrgico. A empresa tinha uma estação exclusiva, e os números da plataforma e do horário batiam com uma precisão assustadora, como se o universo tivesse sido montado só para aquele momento. O trem branco, impecável e silencioso, já o esperava. Seriam 8 horas de viagem, o tempo perfeito para tentar entender como sua vida tinha virado de cabeça para baixo em tão pouco tempo. Já acomodado na poltrona, ele baixou a máscara para respirar, deixando o corpo relaxar enquanto encarava o horizonte. O futuro agora era um borrão incerto e completamente fora de seu controle. De repente, um aviso sonoro cortou o silêncio anunciando o destino final, arrancando o jovem de um sono que pareceu curto demais, como se o relógio tivesse girado em outra velocidade dentro daquele trem. Ele se espreguiçou, lutando contra o peso no corpo e a névoa que ainda nublava sua mente. Ao desembarcar, o luxo e a agitação do local o atingiram em cheio. A ansiedade subiu. Todo mundo ali parecia refinado e elegante demais, fazendo-o se sentir um intruso em um roteiro escrito por outra pessoa. Enquanto isso, escondida na massa de gente, uma mulher conferia uma foto e escaneava a multidão. Não demorou nada. O jeito comum e deslocado do rapaz o entregou na hora. Ela avançou com uma confiança intimidadora, cortando o caminho em direção a ele. O jovem percebeu a aproximação e travou, surpreso com a direção direta da desconhecida, antes que ele conseguisse abrir a boca ou esboçar qualquer reação. A garota o surpreendeu com um abraço apertado e profundo. A vergonha travou o rapaz. O abraço inesperado o deixou imóvel, tentando se convencer de que era apenas uma recepção calorosa, mas o desconforto interno só crescia. Ele ficou rígido, sem retribuir o gesto, com medo de que qualquer movimento piorasse a situação. Aquele excesso de afeto parecia forçado, como se escondesse algo mais por trás daquela recepção calorosa. Para não pirar, ele começou a mentalizar cálculos e dados lógicos, tentando se ancorar na racionalidade enquanto o clima ficava cada vez mais bizarro. A garota, que tinha orelhas estranhas espiando pelo cabelo, sacou a atenção dele na hora. Ela notou a mudança na respiração dele antes mesmo de qualquer gesto, como se pudesse ler seus sinais vitais. Meio sem jeito, coçando a nuca, ele se apresentou como J. Wenyan e perguntou quem era ela.
Ela respondeu que se chamava Yuzin, mas que ele podia chamá-la de Peixinho. O apelido veio acompanhado de um sorriso enigmático e uma explicação estranha. Gatos adoram peixes. A frase soou como um código que só ela entendia, tentando retomar o profissionalismo. Ele estendeu a mão esperando um cumprimento padrão e disse que esperava que fizessem um bom trabalho juntos. Em vez de um aperto de mão normal, ela agarrou a mão dele com as duas dela, agindo com uma intimidade que ele não tinha dado, chamando-o de irmão mais velho. Como se fossem íntimos, ela explicou que tinha ordens para escoltá-lo até a sede da empresa. A seriedade na voz dela mostrava que não era um simples passeio. O jovem não conseguia ignorar o alerta em sua mente. Tinha algo muito errado ali. A ficha caiu. O lugar parecia um anime ganhando vida. Desde o vocabulário peculiar até o visual impecável de todo mundo, tudo transbordava uma estética irreal. Ao saírem, deram de cara com uma bicicleta personalizada com detalhes em ouro, um veículo que gritava luxo. Mas os olhos dele não conseguiam sair de Yuzin. Ele encarava as orelhas dela, tentando decifrar se eram reais. A textura era natural demais para ser apenas um acessório de cosplay. Enquanto isso, ela pegou um controle, ativou o veículo e começou a conferir os detalhes da máquina. De perto, o acabamento era de outro mundo. O brilho do ouro não parecia pintura barata, mas sim metal legítimo trabalhado com precisão cirúrgica. Meio sem jeito, a garota confessou que não sabia pilotar nada mais pesado, explicando que o restante da equipe estava atolado de serviço. Por isso, a única opção era aquela scooter elétrica. Ele tratou de tranquilizá-la na hora, dizendo que não tinha problema nenhum e que até preferia assim, já que poderia observar a cidade com calma. A sinceridade dela desarmou a guarda dele, trazendo uma ponta de esperança de que o ambiente de trabalho fosse tão receptivo quanto aquela recepção. Interrompendo seus reflexos, ela o chamou de novo. Com aquele tom de irmão mais velho que já estava se tornando marca registrada, ela montou na scooter com uma agilidade de quem faz isso todo dia e bateu no banco, convidando-o a subir logo. Assim que ele subiu na garupa, a scooter deu um tranco violento, acelerando antes mesmo dele se estabilizar. O constrangimento bateu forte. Ele nunca tinha passado por nada parecido e não queria parecer invasivo. As mãos ficaram no ar, hesitantes, sem saber onde se apoiar para não ultrapassar nenhum limite, o que só o deixava mais travado. Percebendo a indecisão, Yu-Sing olhou para trás sem diminuir o ritmo. Ela perguntou, genuinamente confusa, por que ele não estava se segurando. O aviso veio logo em seguida. Se ele ficasse solto, ia acabar no chão assim que chegassem às montanhas, já que o veículo ia decolar. No horizonte, uma encosta íngreme surgiu como prova da ameaça. Tentando manter a pose, o rapaz apenas sorriu e garantiu que tinha tudo sob controle, tentando se acalmar mais do que ela. Ele ainda buscava uma lógica para aquela conversa quando a realidade quebrou. A moto simplesmente saltou no vazio, disparando para o céu envolta em chamas amarelas vibrantes. O choque foi imediato. O susto o obrigou a agarrar os ombros da garota com força, e um grito de pânico escapou sem controle. Em choque total, ele viu a cidade lá embaixo virar uma miniatura. Enquanto voavam sem qualquer explicação física plausível, a ficha caiu. Ela realmente quis dizer que iriam para as montanhas pelo ar. O pensamento de para onde estavam sendo levados trouxe um calafrio na espinha. Enquanto ele berrava de pavor, Yu-Sing parecia em êxtase, curtindo a velocidade e a altura como se fosse um passeio de domingo. O medo chegou ao nível máximo e o desespero tomou conta. Na cabeça dele, a única solução era saltar dali imediatamente para escapar daquela loucura. Reunindo uma coragem suicida, ele começou a contar mentalmente até 3, preparando-se para pular enquanto a moto continuava subindo sem parar. No ápice da subida, o rapaz não aguentou e se jogou. No segundo em que soltou a scooter, o corpo despencou, e por um milésimo de segundo a sensação de fuga foi melhor que o medo. Ele realmente achou que tinha escapado, mas o impacto contra o chão nunca veio. Ao abrir os olhos, deu de cara com Yuzin. Ela o segurava no ar com uma facilidade absurda, como se ele fosse feito de papel, mantendo um sorriso sereno no rosto. Batendo os olhos de forma inocente, ela comentou que já tinham avisado que ele tentaria fugir, então a ordem era não deixar a presa escapar de jeito nenhum. O jovem ficou em choque, sem entender como o plano de fuga tinha sido anulado de forma tão sobrenatural. Para piorar, ela soltou que ali em cima não tinha sinal, nem gente, nem caminho de volta. O isolamento total bateu forte e o pânico virou paranoia. Desesperado, ele começou a gritar que o objetivo deles era roubar seus órgãos. Para ele, essa era a única explicação lógica para tanta loucura.
Já sobrevoando o limite de uma floresta densa, a garota continuou abraçada a ele enquanto o rapaz perdia totalmente a linha, berrando de pavor. Ela parecia genuinamente confusa, sem entender por que ele estava tão aterrorizado ou de onde vinham aquelas ideias absurdas. Entre lágrimas e frases sem nexo, o jovem implorou pela vida, dizendo que ainda precisava ajudar os pais e que nem tinha tido filhos. Ainda mantendo o rapaz nos braços, a jovem olhou no fundo dos olhos dele e mandou a real. Nada de ruim ia rolar, mas desde que ele assinou aquele papel, ele era propriedade exclusiva da professora. Ela falou com uma naturalidade assustadora, como se ser dono de alguém fosse a coisa mais comum do mundo. Desesperado, ele jurou que nunca mais tentaria fugir e implorou para ser colocado no chão, só querendo sentir algo firme sob os pés para não enlouquecer de vez. Sem aviso, ela simplesmente abriu os braços. O jovem despencou e beijou o chão de forma ridícula, caindo como um saco de batatas antes mesmo de entender o que aconteceu. Com um olhar doce, Yuzin se inclinou sobre ele e deu o conselho final. Era melhor parar com as tentativas de fuga. Não tinha tom de ameaça, mas uma confiança tão grande que chegava a dar medo. Por fora, ele fingiu total submissão, mas por dentro o cérebro já estava fritando com um novo plano. Ele achou que seria moleza enganar a garota de novo. Fazendo sua melhor cara de inocente, ele se aproximou dela todo amigável, chamando-a de peixinho. Com uma convicção falsa, ele apontou para o céu e gritou que tinha um porco voando naquela direção. A menina, na maior ingenuidade do mundo, olhou para cima imediatamente, tentando seriamente enxergar o impossível. Enquanto ela perdia tempo encarando nada, o rapaz já tinha dado no pé. Ele correu como se não houvesse amanhã, sem olhar para trás, decidido a colocar quilômetros de distância entre eles. O pensamento de que nenhum dinheiro no mundo valia aquele desgaste físico e mental serviu como combustível para suas pernas. Lá atrás, a garota apenas comentou, confusa, que não tinha visto porco nenhum, observando apenas o vulto dele sumindo no horizonte. A ficha caiu rápido demais para ela. Furiosa, Yuzin percebeu a trapaça e soltou um grito de indignação, reclamando que tinha sido enganada de um jeito sujo. O rapaz nem olhou para trás, apenas gritou para ela aceitar a derrota e tentar se salvar, rindo da ingenuidade da garota enquanto acelerava o passo. O fato dela ter um veículo voador era o combustível perfeito para o seu desespero, forçando suas pernas ao limite. Sem ter onde se esconder na estrada, ele deu um cavalo de pau e mergulhou no matagal, tentando sumir na grama alta. Mas o plano deu errado. Antes que pudesse se camuflar, uma bota pesada surgiu do nada e o atingiu em cheio nas costas. O impacto foi brutal. Ele soltou um grito de dor e capotou no chão, enquanto a garota, possuída pela raiva, avisava que a punição estava só começando. Foi nesse momento que o bizarro aconteceu. Duas janelas flutuantes brotaram no ar, registrando o dano do ataque. O rapaz travou, encarando as notificações sem entender nada daquela interface de sistema. Logo em seguida, um dossiê detalhado surgiu, revelando o perfil da garota. Yuzin, 16 anos, integrante do clã dos espíritos felinos, famosa pela velocidade absurda e pelo pavio curto. Ao ver o jovem imóvel, a garota bateu a dúvida. Será que tinha exagerado na força? Como ele não se mexia, ela decidiu carregá-lo até a casa da professora. O destino era um casarão branco imponente que se destacava na paisagem com seus terraços luxuosos. No quintal, garrafas de vinho com rótulos modernos descansavam sob o sol em uma mesa de madeira. Lá dentro, a mulher de cabelos azuis fumava seu cachimbo tranquilamente, observando o paciente com uma curiosidade quase carinhosa. Quando os olhos do rapaz finalmente abriram, o peso do corpo e a dor da surra o atingiram como um caminhão. Ele se sentou com dificuldade, segurando a cabeça que não parava de zumbir. Até que a voz familiar da professora cortou o silêncio, perguntando com ironia se o belo adormecido finalmente tinha acordado. A patroa encarava o novo funcionário com uma curiosidade quase clínica, como se analisasse uma peça exótica de museu. O sujeito sentiu o impacto na hora. Aquela mulher não era a mesma que ele conheceu. O choque veio acompanhado de um aviso visual nítido. Ele estava diante de um demônio de elite, uma criatura perigosa que ia muito além de uma simples chefe exigente. O que realmente gelou o sangue do rapaz não foi o título sombrio dela, mas o aviso sobre as consequências de falhar no serviço. Enquanto ela soltava fumaça com um desdém irritante, a ficha caiu. Ele não estava mais no mundo comum. Sua sobrevivência agora estava amarrada àquele emprego. Atordoado, ele tentou ganhar tempo questionando se as tarefas bizarras estavam previstas no contrato, admitindo, meio sem jeito, que talvez tivesse pulado as letras miúdas. A mulher não deu espaço para o silêncio. Sem rodeios, jogou a real,
Ele tinha acabado de cair no submundo dos cultivadores. Explicou que existe uma associação que monitora tudo e um departamento técnico que dá desculpas científicas para encobrir o sobrenatural dos humanos comuns. O homem ouvia tudo com a cara travada, processando a loucura em câmera lenta. Para passar segurança, a chefe garantiu que a empresa era legítima e que os benefícios e o salário prometidos seriam pagos. Nada de golpe. Se ele estivesse na dúvida, bastava pesquisar os registros públicos que provavam a existência do grupo. Ela finalizou dizendo que ele atuaria como um irmão mais velho, um título que, na hierarquia deles, equivalia ao cargo de CEO. A verdade é que a presença dele ali não foi sorte ou azar. Ele tinha um poder latente que o tornava a peça perfeita para o tabuleiro dela. Entre uma baforada e outra, ela perguntou se ele tinha entendido ou se precisava desenhar. O rapaz, ainda cambaleando com tanta informação, admitiu que a transição foi brusca demais. Mesmo sentindo uma energia nova vibrando no peito, a mente dele ainda lutava para aceitar que sua vida normal tinha acabado de virar fumaça. A mulher soltou um elogio meio ácido, dizendo que a calma dele sob pressão era o que o tornava o cara certo para a vaga. Foi por essa coragem que ela o escolheu. Logo depois, deu uma tossidinha sem graça e mudou de assunto. O rapaz ficou sem saber onde enfiar a cara. Ser paparicado daquele jeito era estranho e o deixava desconfortável. Ele a encarou com um olhar tão suave que acabou deixando a própria chefe desconcertada. Tomando coragem, ele soltou a pergunta que estava engasgada e que tinha planejado com todo o cuidado. O grito foi tão alto que deve ter atravessado as paredes da mansão. Ele queria saber, sem rodeios, se o salário ia atrasar. A patroa fechou a cara na hora. Com um tom glacial, explicou que uma empresa séria não faz esse tipo de molecagem e que a pergunta dele foi, no mínimo, falta de educação. Ian ficou ali, lendo cada microexpressão dela para sacar se era verdade. Ele ainda estava tentando entender aquelas notificações bizarras que apareciam na sua visão, se perguntando se aquilo era parte do seu novo eu. Sentindo-se vigiada, a chefe cortou o clima e mandou ele aparecer cedo no dia seguinte para uma reunião de equipe antes do expediente começar. O novato curtiu a ideia de conhecer os outros colegas, mas o tom dela mudou rápido para marcar território. Ela avisou que ele precisava dar o exemplo e mostrar quem manda, reforçando a hierarquia com um olhar pesado. Ao chegar no alojamento, o rapaz se surpreendeu. Era um prédio de 2 andares com visual moderno e bem aconchegante, sem frescuras. Já vestido com a roupa nova, ele sentou no chão e sentiu uma satisfação inédita. Finalmente tinha um emprego de verdade. O novo irmão mais velho já estava pilhado, imaginando o quanto ia ralar para deixar todo mundo para trás. Mesmo empolgado para mostrar serviço, Ian sentiu o peso da responsabilidade. Ser o irmão mais velho, logo de cara parecia areia demais para o seu caminhão, e ele nem entendia direito o que o cargo exigia. Para não surtar, ele simplificou a lógica na própria cabeça. Devia ser apenas uma questão de idade. Decidido a não passar vergonha, acionou o sistema para estudar a ficha dos colegas e decorar cada nome. Causar uma boa impressão era prioridade. Em segundos, janelas flutuantes com dados detalhados cercaram o rapaz. Ele viu o perfil de Ying e até da própria patroa, Yu Wanning. Ver aquele sistema funcionando despertou seu lado fã de ação. Ele já se imaginava o protagonista de uma história épica, treinando os alunos e transformando cada um em uma máquina de combate. Mas o sonho não era só glória. Ele também se via nadando em dinheiro e fama, perdendo o foco da realidade enquanto viajava na própria maionese. O delírio acabou com uma voz cortante. Ian deu um pulo ao dar de cara com a chefe, que o encarava perguntando que sorriso bizarro era aquele. Já instalada em um puff, ela pediu com aquela preguiça de sempre uma bebida e fogo, deixando claro que não gastaria sua energia com bobagens do tipo. Ainda tonto com a entrada silenciosa dela no quarto, Ian correu até a geladeira. Enquanto escolhia a garrafa, ele analisava o jeito dela. A mulher parecia não se importar com nada no mundo. Ele entregou a bebida com cuidado, mas ela nem agradeceu. Apenas arrancou a tampa com um golpe seco e preciso, demonstrando uma confiança absurda. Mesmo notando o olhar preocupado do rapaz, ela virou o primeiro gole sem cerimônia. Limpando a boca, ela pediu fogo para o cachimbo, exibindo uma mistura de exaustão e uma calma que deixava Ian completamente intrigado. Ele ficou ali parado, apenas observando aquela figura que nunca tinha visto antes. Ian tentou manter a postura e aproximou o isqueiro com todo o cuidado do mundo, focado em não errar o movimento simples. Mas a atenção da patroa já estava em outro lugar. Ela virou o rosto de repente, sentindo algo antes mesmo de qualquer barulho.
No segundo seguinte, o quarto foi invadido por serpentes roxas gigantes, com olhos que brilhavam no escuro, trazendo um clima pesado de ameaça. O susto foi imediato. Ian recuou no instinto, sem saber para onde fugir enquanto o medo subia. Logo depois, uma nova figura surgiu no recinto. A mulher exalava uma frieza absurda. Das roupas ao olhar distante, parecia que sentimentos eram algo totalmente estranho para ela. Mesmo com a presença da dona da casa, o rapaz não relaxou. O ar continuava carregado e estranho. Ela se sentou ao lado dele com uma elegância de professora, mas a voz carregava um tom de superioridade que incomodava. Para tentar processar a loucura, Ian tentou mentalizar que aquilo era apenas um cosplay muito bem feito, buscando qualquer lógica normal para o que via. Mas o sossego durou pouco. Outra mulher apareceu na porta, mudando a energia do lugar instantaneamente. Ela usava um cinto pesado que parecia mais uma arma do que um acessório, contrastando com um vestido escuro e longos cabelos azuis que batiam no quadril. O rosto dela era puro gelo, escondendo uma força bruta que parecia prestes a explodir. Essa nova visitante encarou Ian com um desdém nítido, como se ele fosse um estorvo. Ela se sentou, mantendo distância e observando tudo em silêncio. Na mesma hora, o sistema de Ian disparou os dados. Ansoange, um espírito ancestral venenoso obcecado em reerguer seu clã. Logo depois, surgiu o perfil de Janju, uma imperatriz demônio amargurada por uma morte antiga. Ver quem eram aquelas garotas de verdade fez o estômago de Ian dar um nó. Ian travou na hora com a boca entreaberta. Percebendo o choque do rapaz, Yuanin mandou ele relaxar, explicando que, apesar do jeito frio e explosivo daquelas duas, o vale tinha gente bem mais amigável. Como se fosse combinado, uma voz masculina animada invadiu o quarto. O dono da voz entrou no recinto com um sorriso que parecia iluminar tudo. De cabelos pretos e movimentos fluidos, ele cumprimentou a professora de um jeito sincero. O sistema de Ian não demorou para entregar a ficha. Ele estava diante de um imperador espadachim imbatível, o dono da essência de um herói lendário. O cara era o pacote completo, confiante, carismático e gente fina. Sem frescura, o herói chegou apertando a mão de todo mundo, falando sobre o futuro brilhante que teriam e deixando claro que estaria ali para o que desse e viesse. Ian, sem saber como lidar com tanta simpatia, só conseguia pensar no quanto aquele sujeito parecia ser uma alma boa. Logo em seguida, a ruiva trouxe uma bandeja de chá com uma agilidade impressionante. Ian notou que, se ontem ela parecia excêntrica, hoje ela agia com uma naturalidade familiar, quase como se fossem velhos conhecidos. O clima descontraído acabou quando a patroa deu a ordem. Era hora das apresentações formais, sem barulho e sem enrolação. Um por um, eles revelaram seus títulos espíritos ancestrais, guerreiros de elite e lendas vivas. Cada nome que surgia fazia Ian se sentir menor, sentindo que seu cargo era simples demais perto daquela galera. Quando chegou sua vez, a garganta secou. Ele pigarreou, tentou controlar o tremor e foi direto. Disse apenas o nome e confessou ser um cara comum, sem nenhum passado glorioso ou linhagem especial. Assim que ele terminou, Ying abriu caminho para o que vinha a seguir. A garota seguia apressada pelos corredores, explicando que o quarto dele não tinha ficado pronto a tempo. Por isso, ele precisou improvisar no de hóspedes na noite anterior. Com um sorriso de orelha a orelha, ela anunciou que o novo espaço estava finalmente liberado e fez questão de acompanhá-lo. Ian sentia que a conversa com ela fluía fácil. O jeito dela passava uma confiança que aquecia o peito. Quando ela abriu a porta, Ian deu de cara com um ambiente amplo e muito bem iluminado. Ele diminuiu o passo, impressionado com a organização. Quarto, sala e banheiro se conectavam em um design moderno e impecável. Tudo ali parecia ter sido pensado para o seu conforto, algo que ele definitivamente não estava acostumado a ter. A jovem olhou para ele com um carinho genuíno, nada de formalidades, e comemorou o fato de agora serem vizinhos de porta. Em um gesto leve e espontâneo, eles acabaram entrelaçando os dedos por um instante. Meio sem jeito, Ian a chamou de irmãzinha e agradeceu o apoio, mas logo a tensão voltou. Coçando a nuca e se inclinando de forma desajeitada, ele soltou a dúvida que o estava corroendo. Afinal, o que exatamente ele teria que fazer ali? Ele já conhecia os outros alunos, mas ninguém tinha aberto o jogo sobre suas funções. Sem fazer mistério, ela pegou o celular e explicou que as instruções viriam em breve, mas que, por enquanto, o primeiro passo era colocá-lo no grupo da galera. Quando aproximaram os aparelhos para sincronizar o contato, a cena parecia comum demais, um contraste bizarro com todo aquele cenário místico. Mas a tranquilidade de Ian durou segundos. Ao olhar para a tela, ele quase deixou o celular cair.
O nome do chat era 4 beldades e mais um dia sem massacre. Ele ficou ali, parado, tentando entender se aquilo era uma piada de mau gosto ou um aviso real do que o esperava. Para acalmar os nervos do novato, Ying explicou que o grupo era apenas o canal oficial para avisos e fofocas do dia a dia, onde mestres e aprendizes interagiam. O tempo passou rápido e a noite engoliu o vale, com nuvens pesadas escondendo as estrelas e deixando apenas o brilho das janelas acesas como rastro de vida. Jogado na cama espaçosa, Ian mexia no sistema sem muita vontade, relendo as fichas de quem conheceu naquele dia maluco. O sentimento de ser um peixe fora d'água martelava. Como um cara comum ia se enturmar com reencarnações de imperadores e demônios de elite. Ele fuçava as funções da interface, mas não via vantagem nenhuma, o que só aumentava sua frustração. Com os punhos cerrados, ele encarou a realidade amarga. Perto daquela gente, ele não passava de um figurante sem importância. Para não pirar, ele começou a fantasiar como aquele sistema seria útil no mundo normal, transformando-o no funcionário perfeito, capaz de desmascarar qualquer mentira. Foi nesse momento que a tela brilhou de um jeito diferente. Uma notificação inédita fez Ian travar de ansiedade. O aviso era claro. Por ter conhecido 5 pessoas-chave, ele acumulou pontos suficientes para liberar o sistema de favores. Na prática, isso significava que ele poderia pegar emprestado as habilidades dos outros. O rapaz deu um pulo na cama, o cérebro trabalhando a 1000 por hora. Se jogasse direito, ele poderia se tornar simplesmente invencível. O que antes parecia um lixo tecnológico agora era sua mina de ouro. E um sorriso de confiança surgiu em seu rosto. Mas a empolgação durou pouco. A lembrança da frieza e do poder dos moradores do vale o trouxe de volta ao chão. Por onde começar? Quem seria o primeiro alvo para subir de nível? Sem pensar muito, ele resolveu deixar nas mãos do destino. Abriu o sistema e começou a girar as opções de forma aleatória, cantarolando uma rima de escolha como se fosse uma brincadeira de criança. Apesar da bobeira, ele estava focado, tratando aquele sorteio com uma seriedade absoluta. Por fim, o dedo parou. O sistema confirmou a escolha. O primeiro desafio de Ian seria a garota com orelhas de animal. O escolhido foi Ying, a mesma que tinha acabado de mostrar o quarto para ele. Com um sorriso de canto, Ian sussurrou para o nada que a irmãzinha seria o seu primeiro alvo, confirmando a decisão em voz alta para si mesmo. Ele concluiu que, desde o primeiro contato, ela parecia a pessoa mais fácil de lidar. O jeito aberto dela dava esperança de que uma amizade ali seria sem complicações. Sem querer dar espaço para a dúvida, ele pulou da cama. Tinha que ser agora ou perderia a coragem. Parado na frente do espelho, tentou ensaiar o que dizer, mas tudo o que saía da sua boca parecia falso e robótico. Em certo momento, ele começou a fazer caretas e testar diferentes personagens, fingindo timidez e depois marra, mergulhando em um teatro particular diante do próprio reflexo. Frustrado, ele deu um basta naquilo. Percebeu que nenhuma frase decorada prestava e que agir de forma artificial só ia piorar as coisas. Decidiu ser direto. Ia chegar, dar um oi e, quem sabe, chamar a garota para olhar as estrelas. Lá fora, o vale estava mergulhado na noite, com as janelas dos quartos brilhando suavemente, indicando que o lugar ainda estava acordado. Após caminhar um pouco pelos corredores, Ian parou diante da porta à direita. A placa não deixava dúvidas, era ali. Ele respirou fundo, reuniu o que restava de audácia e deu batidinhas leves na madeira. Com a voz baixa, ele se apresentou e disse que queria conversar um pouco, torcendo para não estar sendo inconveniente. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Ninguém abriu a porta e o tempo parecia não passar. Ian já estava aceitando o vácuo e pensando em desistir para tentar na manhã seguinte quando, de repente, notou algo familiar se movendo ao seu lado. Uma cauda longa. O sangue de Ian gelou instantaneamente. Não era Yin. Quem estava parada ali, encarando-o com uma aura pesada que esmagava o ambiente, era Ju. O rapaz deu um grito, recuando no puro instinto. Mesmo sendo mais baixa que ele, a presença da garota era aterrorizante. Ele lembrou na hora do aviso do sistema. Ele estava cara a cara com a reencarnação da Imperatriz Demônio. Irritada com a gritaria, a Imperatriz não deu chance para explicações. Ela avançou rápido, prensando o rapaz contra a parede e lacrando a boca dele com a mão. O olhar dela era puro gelo, deixando claro que qualquer tentativa de reação seria o fim. Ian tentou balbuciar que eles já tinham se apresentado, mas só conseguiu soltar um som abafado. Em resposta, a mulher ergueu o punho para um golpe fatal, com as unhas roxas brilhando como lâminas. O pânico tomou conta do garoto. Ele mal tinha começado no novo emprego e já sentia o hálito da morte. Enquanto a mão dela descia em sua direção, Ian fechou os olhos, esperando o pior e lamentando o futuro que nem chegou a viver. Naquele milésimo de segundo,
Ele se apegou aos clichês de histórias de heróis, torcendo por um milagre ou um despertar de poder repentino que o tirasse daquela enrascada. Enquanto isso, a frieza da Imperatriz se revelava em detalhes. Ela segurava Yan com uma facilidade assustadora, fruto de séculos eliminando inimigos sem esforço. Para ela, o mundo era um campo de batalha constante onde ninguém era confiável. Mais tarde, sob a água gelada, ela limpava os vestígios de combate da pele com uma calma ritualística. Lavar o sangue e a sujeira não era apenas higiene. Era parte de sua disciplina mental para manter o foco total em seu único objetivo: caçar e destruir quem a matou na vida passada. O encontro na porta do quarto de Ying não foi coincidência. Yan ainda tentava, de forma meio desajeitada, chamar a irmãzinha para sair sem perceber o perigo nas suas costas. Mas para a Imperatriz, a silhueta dele era um gatilho. A postura e os ombros do rapaz traziam lembranças amargas de uma ameaça antiga. Uma cicatriz na alma dela que nunca fechou. Ela o analisava, tentando decidir se ele era o alvo do passado ou apenas uma sombra enganosa. Sem pensar duas vezes, ela partiu para o ataque, encurtando a distância com a precisão de um predador que finalmente encontrou sua presa. O confronto só não terminou em tragédia porque um grito de pare cortou o ar. Por um segundo, tudo congelou, deixando a tensão entre os dois pesada e sufocante. Escondida atrás da porta do quarto, a quinta irmã implorou para que ninguém fizesse nada precipitado. O desespero na voz de Yu Xing era nítido. Ela tentava desesperadamente evitar um massacre. Com o rosto tomado pela culpa, ela explicou aos prantos que o rapaz era o novo irmão mais velho e que ele não era uma ameaça, mas alguém em quem podiam confiar. A Imperatriz hesitou por um momento e afrouxou o aperto, dando a Yan a chance de recuperar o fôlego. O garoto tentou mover o braço, sentindo os músculos latejarem após o tempo imobilizado, mas o reflexo dele foi interpretado como um ataque. Com uma precisão cruel, a mulher o travou novamente, usando o calcanhar para prender a mão dele contra a parede, sem dar chance de fuga. Encarando o sofrimento e o constrangimento dele, a Imperatriz exigiu uma resposta direta. Porque as costas dele eram idênticas às do homem que ela caçava. Yan, já com os olhos marejados, gaguejou que não fazia ideia do que ela estava falando. Ele insistiu que era apenas um cara normal, mas a interrogadora não cedeu. Ela queria saber se ele era um reencarnado, buscando uma conexão que justificasse seu ódio, ignorando o fato de que ele já tinha negado qualquer poder especial antes. A fúria dela só aumentava. Elevando o tom, ela acusou Yan de estar ali para espionar ou sabotar o vale. Enquanto isso, a ruiva assistia a tudo à beira de um ataque de nervos, tentando proteger o novo colega. Yu Xing interveio novamente, garantindo que era tudo um mal-entendido e pedindo, por favor, para soltarem o rapaz, já que a respiração dele estava falhando e o clima estava prestes a passar do ponto de retorno. Mesmo com os apelos, Jian Yu não cedeu. A memória da traição que sofreu no passado ainda queimava, e ela não pretendia baixar a guarda para um desconhecido. Entre soluços, o rapaz desabafou que nunca quis estar ali. Ele só estava atrás de um emprego comum e acabou sendo arrastado para aquele vale contra a vontade, sem ter a menor ideia de como ir embora. Para reforçar a história, a garota que o recrutou confirmou tudo, lembrando que ele tentou escapar várias vezes enquanto ela o trazia à força. Só então a Imperatriz afrouxou o golpe, mas antes de soltá-lo, agarrou-o pela gola da camisa e o puxou para perto, encarando-o fixamente. O aviso foi curto e grosso. Qualquer movimento suspeito seria o último. O detalhe dos saltos agulha pretos que ela usava apenas reforçava sua imagem de poder. Só alguém com total domínio de combate entraria em uma briga com aquele calçado. Ela deu as costas e saiu, deixando Ian em choque, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. No meio do trauma, um estalo de genialidade veio à mente dele. Ele lembrou das notificações do sistema que tinha ignorado e abriu o perfil da agressora. Ao ler que ela vivia em uma busca incansável por um inimigo, tudo fez sentido. O passado dela era uma ferida aberta que a fazia caçar em cada rosto novo o rastro de quem a feriu. Ian estava perdido nesses pensamentos quando a voz preocupada de Yu Xing o trouxe de volta. Ela perguntou se ele estava ferido, e só então ele sentiu uma ardência forte no pescoço. Ao levar a mão ao local e retirá-la, viu os dedos sujos de sangue. Um corte profundo marcava sua pele. Yu Xing soltou um arquejo de susto e se aproximou rapidamente para examinar o ferimento. A proximidade repentina deixou o rapaz sem jeito, fazendo-o desviar o olhar enquanto ela verificava o estrago. Enquanto examinava o corte, a garota avisou que ele deveria passar no quarto dela mais tarde para buscar uma poção de cura. Ela falou com tanta convicção que nem deu tempo de ele processar. Antes que Ian pudesse abrir a boca, ela já tinha sumido porta dentro.
O convite ficou martelando na cabeça dele, ganhando um peso enorme a cada repetição mental. Para completar o choque, a ruiva ainda soltou que ele precisaria passar uma pomada na perna ferida, o que só aumentou o climão. Por fora, o irmão mais velho tentava manter a pose de segurança, mas por dentro estava em festa. Ele já queria uma chance de se aproximar dela, e agora o destino tinha dado esse empurrão bizarro. Ian viajou nos próprios pensamentos até ser despertado pela voz de Ing, que estranhou o fato de ele ainda estar travado no corredor em vez de entrar logo. O rapaz sentiu o rosto esquentar de vergonha pela atenção recebida. Na sua cabeça, o quarto da garota seria um refúgio de organização, suavidade e cheirinho de limpeza. Um lugar acolhedor onde ele teria que se policiar para não parecer um desajeitado. Ele deduziu que a decoração seria o reflexo da personalidade gentil dela, algo aconchegante e convidativo. Ing continuava ali, observando aquela cara de paisagem sem entender por que ele parecia uma estátua. Ian finalmente respirou fundo, engoliu a ansiedade e resolveu encarar o desconhecido. Ele deu o passo decisivo, cruzando a porta para ver se a realidade batia com a expectativa. Ao atravessar o portal, o choque foi imediato e seus olhos quase pularam para fora. O cenário era o oposto total do paraíso delicado que ele imaginou. Em vez de móveis fofos e paz, o que ele encontrou foi um depósito caótico de armas pilhadas de qualquer jeito. Diante daquela montanha de metal e lâminas, o rapaz só conseguia se perguntar onde diabos tinha se metido. A dúvida martelou na cabeça de Ian. Será que aquela fachada de irmãzinha gentil escondia algo letal? Notando o choque dele, a garota começou a mexer nas armas com um jeito tímido, tentando se explicar. Ela disse que era apenas uma coleção pessoal, com medo de que ele tivesse tido a impressão errada. Ian levou as mãos à cabeça, incrédulo. Para ele, ter um arsenal bagunçado daquele jeito no quarto passava longe de ser um hobby normal. Naquele momento, ele aceitou a realidade. No vale, ninguém era minimamente comum. A garota se abaixou e arrastou debaixo da cama um baú antigo, todo decorado com cruzes, o que só fez os alarmes de Ian tocarem mais forte. Mesmo sendo enorme, ela o ergueu e colocou sobre a mesa com uma facilidade assustadora. Enquanto ele tentava adivinhar o conteúdo, ela abriu a tampa, revelando várias facas organizadas de um jeito que o deixou perturbado, com um tom de voz que misturava frieza e determinação. Ela pegou uma tesoura e comentou que seu sonho era honrar a memória do pai. Ian processou a informação tentando não pirar. Ele concluiu que o pai dela devia ser apenas mais um desses caras viciados em lâminas e equipamentos militares. No momento em que ela mencionou a relação complicada com o pai, o sistema apitou. Ele ganhou mais um ponto de conhecimento sobre ela. O monitoramento era em tempo real. Observando o rosto doce da jovem, Ian percebeu o perigo. Sob aquele sorriso inocente, existia algo instável que poderia explodir a qualquer segundo. Sem se abalar com o clima pesado, Ing continuou organizando o baú e, com uma calma surreal, pediu para ele se sentar. Ela prometeu cuidar do corte no pescoço e começou a preparar o remédio. Enquanto passava o algodão na pele ferida, ela tentou defender a quarta irmã, a agressora do corredor. Garantiu que Janju não era uma pessoa ruim, apenas alguém que carregava as marcas de uma vida passada cheia de sofrimento. Mergulhando o algodão na pomada com delicadeza, ela explicou que a fúria da outra vinha de uma traição antiga que destruiu sua confiança. Se aquele traidor também tivesse reencarnado, ela faria questão de rastreá-lo e acabar com ele. Ian sentiu um calafrio com a mudança brusca de clima. A doçura da garota sumiu em um segundo, dando lugar a um ódio gelado que o deixou em alerta máximo. Precisando entender o tamanho do problema, ele perguntou se o tal sujeito que enganou o vale era o mesmo ex-amante que ela buscava. Com um aceno positivo, a ruiva confirmou a teoria. Ela revelou que, no passado, Janju era a poderosa imperatriz demônio, acostumada a mandar em tudo. Enquanto terminava o curativo, Ying analisou o corte no pescoço de Ian e, preocupada, quis saber se ele ainda sentia dor. Para tranquilizá-la, o rapaz deu um sorriso de agradecimento e garantiu que já estava bem, sentindo-se muito mais confiante com o cuidado dela. O clima ficou bizarro logo em seguida. Assim que acabou o curativo, Ying voltou a dar atenção total aos seus machados e lâminas. O contraste era surreal. A mesma mão delicada que colou um adesivo de porquinho no pescoço dele agora acariciava armas letais. Ian ficou dividido entre o choque e uma vontade de rir daquela cena inesperada. Grato pela ajuda sincera, ele fez uma reverência profunda, demonstrando que não esqueceria o favor. Antes de sair, desejou um bom descanso para a irmãzinha, pedindo para ela não se matar de trabalhar.
O que ele não percebeu foi que, logo na esquina do corredor, Yuanin observava tudo das sombras. Bebendo direto da garrafa e em silêncio absoluto, a chefe assistia à cena com seu habitual desdém. Com um sorriso de canto, ela achou toda aquela melação patética, mas aceitou que, pelo menos por hoje, o dia terminava em paz. Só restava a Yan voltar para o seu canto. Yan caminhava pela floresta densa sob o brilho gélido da lua, sentindo que cada sombra nas árvores era um aviso. O instinto de sobrevivência gritava em sua cabeça. Quanto mais tempo ficasse naquele vale, mais perto estaria do próprio fim. O bom senso o incitava a fugir imediatamente, mas a decisão pesava. Ele cerrou os punhos, preso em um cabo de guerra mental entre o terror constante e a recompensa absurda que o aguardava. De um lado, o perigo real de conviver com entidades imprevisíveis. Do outro, uma fortuna que parecia um sonho distante. Ele tentava fazer as contas, mas o medo do sobrenatural sempre vencia. A cada vez que pensava nos colegas de vale, até os gestos mais simples deles pareciam promessas de morte. A imagem de Ying sorrindo enquanto guardava um arsenal bizarro no quarto não saía da sua mente, gelando seu sangue. Após revirar todos os prós e contras, a ficha finalmente caiu. Dinheiro nenhum serve para um morto. A segurança pessoal passou a ser sua única prioridade. No meio da trilha, ele meteu a mão no bolso e puxou a carteira de identidade. Olhar para aquele documento foi o estalo que faltava. Ele sorriu, entendendo o sinal. Era hora de dar o fora. No instante em que decidiu partir, o peso no peito sumiu. Ian deu meia volta e começou a correr, convencendo a si mesmo de que um contrato de trabalho não valia nada se a sua vida estivesse na linha. O plano era simples: rasgar o acordo, esquecer as obrigações e sumir dali antes que o vale o engolisse de vez. Quebrar o contrato não seria tão simples. No céu, a lua mudou de cor num estalo, brilhando um azul gélido e totalmente artificial. Do nada, corvos negros surgiram, com olhos vermelhos que disparavam um brilho furioso. As aves começaram a voar em círculos, fechando o cerco sobre o rapaz com gritos agudos e um bater de asas barulhento. Elas chegavam tão perto que pareciam vigiá-lo de todos os ângulos, agindo como se fossem marionetes nas mãos de alguém poderoso. Ian parou para recuperar o fôlego e o choque foi total. Apesar de ter corrido como um louco, ele ainda estava exatamente no mesmo lugar, mesmo com as luzes da cidade brilhando lá longe. Coçando a nuca e sentindo o aperto na garganta, ele entendeu o óbvio: existia uma barreira invisível ali. O vale não ia deixá-lo sair. Cerrando os dentes, ele tentou não surtar e forçou o corpo a continuar, recusando-se a aceitar que estava preso naquela armadilha mística. A luta contra o invisível se tornou um pesadelo. A respiração de Ian ficou pesada, o suor ardia nos olhos e o corpo parecia feito de chumbo. Cada nova tentativa de fuga terminava no mesmo ponto inicial, consumindo suas últimas energias. Sem forças para dar mais um passo, ele desabou no chão entre as árvores. A confiança deu lugar ao desespero puro. Caído, ele encarou o céu e perguntou ao vazio se aquele seria o seu destino eterno. Enquanto o silêncio dominava, um pequeno escorpião roxo começou a sobrevoar o rapaz, como se zombasse da sua derrota. O escorpião roxo começou a cercar as mãos de Ian, forçando a atenção do rapaz como se quisesse atrapalhar seus pensamentos. A criatura subiu em seu ombro e travou, erguendo a cauda azul em uma posição de ataque mortal. Exausto e de saco cheio, o jovem apenas resmungou um xingamento e o espantou com desdém, sem se dar conta do perigo. O bicho saltou para o lado e ficou imóvel, emanando uma fúria silenciosa, como se estivesse profundamente ofendido por ser ignorado. Ian sentiu um calafrio e se virou abruptamente. O instinto avisava que algo pior estava vindo. Do meio da mata surgiu uma aberração colossal, bizarra demais para ser da natureza. Uma criatura coberta por dezenas de olhos que brilhavam na escuridão. O pânico travou os músculos do rapaz ao perceber que aquele monstro era o responsável pelo pequeno escorpião e que estava ali para cobrar a dívida pelo desrespeito. O ataque foi um raio. Sem tempo de piscar, Ian foi jogado no chão pela força do bote. Caído de costas e completamente indefeso, ele ficou paralisado, temendo que qualquer movimento acelerasse sua morte. Foi quando uma sombra ainda mais densa emergiu das árvores, fazendo até o monstro recuar, sentindo uma autoridade superior. Ansuanji, o antigo espírito Gu, saiu da escuridão com um olhar glacial. Sem rodeios, ela deu um choque de realidade no garoto. Avisou que a tentativa de fuga foi um fracasso total e que a patroa já tinha ordenado marcação cerrada em cada passo dele. Com um tom de quem lida com lixo, ela deu uma ordem curta para a criatura de muitos olhos.
levar o fugitivo de volta para o dormitório agora mesmo. O plano de liberdade de Yan tinha acabado de virar pó. O vale agora parecia uma prisão sombria, sem qualquer vestígio daquela paz fingida do início. O clima de desconfiança pesava no ar. No breu total de um quarto, Yan recobrou os sentidos e deu de cara com a chefe. Ela tragava seu cachimbo e soltava a fumaça com uma calma perturbadora enquanto o vigiava. Ainda atordoado, o rapaz balbuciou que tinha certeza de que ia morrer, com a voz carregada de exaustão. Ao encarar a patroa, o pânico voltou. Mesmo que ela não estivesse fazendo nada além de fumar, a aura dela era esmagadora. Yan reuniu o resto de sua coragem, saltou da cama e disparou que ia embora de qualquer jeito. A mulher apenas sorriu com desdém. Sem se exaltar, ela listou todos os benefícios que ele estaria jogando fora. E chegando bem perto, cravou o aviso final. Ele não sairia dali sem a autorização dela. Não importava o quanto tentasse. Com um ar de superioridade, ela avisou que por ser a primeira vez, a punição seria leve, embora ela tivesse meios muito mais cruéis de garantir a obediência. Yan ouviu passos atrás de si e se virou, sem ter ideia do que estava por vir. Ansuanji surgiu nas sombras, segurando uma serpente com a naturalidade de quem segura um brinquedo. O choque maior veio ao olhar para as outras. Ying, que até pouco tempo atrás era pura gentileza, agora empunhava uma adaga e exalava uma frieza que destruía qualquer confiança que ele tivesse nela. Até os instrumentos bizarros que ela guardava no quarto agora pareciam prontos para serem usados contra ele. Jian Yu também estava lá, com os olhos injetados de ódio, concentrando uma energia negra e sinistra na palma da mão. Yan estava cercado por ameaças de todos os lados. O terror foi tanto que ele não conseguiu segurar as lágrimas, percebendo que a família que o acolhera era, na verdade, o seu pior pesadelo. Wanning surgiu às costas dele e sussurrou que todos ali eram pessoas maravilhosas, mas que cutucar a fera com vara curta era uma péssima ideia. O aviso foi direto e o sistema confirmou o climão. O nível de intimidade com a patroa subiu, mas veio com um alerta vermelho de que irritá-la seria o seu fim. Amanhã chegou como se nada tivesse acontecido. Yan já estava à mesa, tentando transformar o caos da noite anterior em um registro organizado. No topo da folha, anotou a data, 23 de março de 2024. O tempo lá fora continuava correndo, indiferente ao seu desespero. No papel, ele confessou o óbvio, fora obrigado a ficar. E após uma semana, ficou claro que ele não tinha despertado nenhum superpoder. Enquanto escrevia, a imagem do terceiro irmão treinando no telhado do alojamento roubou sua atenção. O cara era um monstro da esgrima. De cabelos longos e olhos violeta, ele se movia com uma precisão cirúrgica, cortando o ar como se a espada fosse uma extensão do próprio braço. A facilidade com que ele mantinha o equilíbrio na altura e manuseava a lâmina pesada era de cair o queixo. Ao finalizar um movimento perfeito, o espadachim guardou a arma nas costas, congelando em uma pose de mestre. Ele parecia orgulhoso do próprio desempenho e soltou um riso satisfeito. O silêncio, porém, durou pouco. A voz da diretora ecoou, reclamando do barulho logo cedo. O susto foi tão grande que o rapaz deixou a espada cair, quebrando o clima épico do treino. Yan aproveitou a deixa, foi até a varanda e pediu para o colega dar uma segurada no barulho, pois ainda estava tentando descansar. A ameaça era clara. Se ele não descesse por bem, a própria chefe subiria para resolver a situação, e ninguém queria ver o pavio curto dela em ação. Sem pensar duas vezes, o moreno saltou lá do alto. O pouso foi perfeito, um movimento fluido que mostrava que o cara não era um amador. Ele se ajoelhou com naturalidade, mantendo uma calma que impunha respeito enquanto o vento bagunçava seu cabelo. Com uma sinceridade que desarmava qualquer um, Jane pediu desculpas pelo transtorno. Não queria confusão. Ela deixou claro que o que Yan viu no treino não era nada perto do potencial real do rapaz. Ele estava apenas brincando com uma fração do que sabia fazer. Para o jovem prodígio, o segredo não era nenhum milagre, mas sim a rotina pesada de exercícios que ele seguia sem falhar. Yan ficou pensativo. Se aquele pouquinho de habilidade já era surreal, o nível total do sujeito devia ser algo fora da curva, digno de quem domina o topo de sua categoria. Mas a conversa mudou de tom rapidamente. Com um olhar violeta penetrante, o moreno estendeu a mão e deu o ultimato. As regras exigiam um duelo. Era um desafio formal, inevitável. Yan tentou sair pela tangente com um sorriso amarelo, alegando que não tinha a menor chance. Ele entendia de estratégia e era um mestre em construção, mas pancadaria não era sua praia. O problema é que o adversário não engoliu a desculpa. Para o rei da espada, que carregava a experiência de uma vida passada e conhecia os melhores mestres, era impossível alguém naquele círculo ser fraco. Se Jane o chamava de irmão mais velho, o cara tinha que ser uma lenda.
Desesperado para provar que não estava mentindo, Yan puxou seus livros técnicos de arquitetura e obras. Ele queria mostrar que sua ferramenta era a planta baixa, não a espada. O espadachim pegou os manuais com uma cara de quem não estava entendendo nada, analisando as capas como se procurasse um código secreto ali no meio. Ignorando a confusão, Yan seguiu explicando que sua presença ali tinha um propósito maior: resolver os problemas estruturais do lugar. No meio desse caos, Jane soltou uma risada irônica, se apresentando como uma simples babá de monstros. Era uma piada pronta, uma humana comum encarregada de controlar seres com poderes absurdos. Diante de tudo aquilo, o lutador tirou sua própria conclusão sobre quem realmente era aquele estranho. Ao perceber que o irmão mais velho conseguia ler todo mundo ali, o sujeito não teve dúvidas. O cara era um monstro de forte. Com os olhos brilhando de admiração, ele quase implorou para aprender a ter o mesmo controle e poder, decidindo ali mesmo que Jean seria seu novo mestre. Jean, por outro lado, ficou sem entender nada, tentando processar como o colega chegou a uma conclusão tão absurda. No meio da confusão mental de Jean, o sistema apitou, avisando que a amizade com Juan tinha subido de nível. O alerta foi bem direto. Apesar de ser um gênio no combate, Juan era um completo analfabeto social. Jean sentiu até uma ponta de dó. Por trás de toda aquela força e da aura de mistério, havia alguém genuinamente ingênuo e simples. Tentando ajudar, Jean deu um conselho de ouro. Era melhor não sair por aí ostentando poder para todo mundo ver. O plano era ensinar a importância da discrição. Mas antes que ele terminasse de falar, Juan já tinha tirado sua própria conclusão. Para ele, o segredo era se tornar invisível, fundindo-se à multidão como se nem existisse. Jean bem que tentou corrigir, explicando que não era exatamente esse o ponto, mas já era tarde. Juan já estava com um caderninho na mão, anotando tudo freneticamente como se fossem lições sagradas vindas de um protagonista de história épica. Ver aquela dedicação toda deu até um ânimo em Jean, percebendo que suas palavras estavam sendo tratadas como um manual definitivo para quem quer ser imbatível. Satisfeito, o Rei da Espada guardou o caderno em uma fenda dimensional que surgiu do nada. Logo em seguida, mudou de assunto e perguntou como era a vida entre as pessoas normais. Enquanto mexia no cabelo, ele confessou que estava isolado desde que reencarnou e pediu para ser levado para conhecer esse mundo de fora. Jean travou na hora, lembrando que qualquer criatura que sai do vale é vigiada de perto para não causar estragos. Comparando o que sabia com o poder de Juan, ele percebeu que, se aquele cara perdesse o controle, não haveria rédea no mundo capaz de segurá-lo. A ideia de soltar aquele cara no mundo era assustadora. Controlar um poder daquele calibre seria um pesadelo, mas Juan não desistia. Com um olhar brilhante e a voz carregada de ansiedade, ele implorava para sair do vale, nem que fosse por um tempo. Ele argumentava que, sem conhecer o que havia lá fora, continuaria sendo apenas um caipira ingênuo, preso à própria bolha. Yan, atordoado, cobriu o rosto com a mão. Ele sentia que até sua resistência estava derretendo diante de tanta insistência. De repente, o clima mudou. Yan arregalou os olhos ao ver uma auréola luminosa surgir do nada sobre a cabeça de Juan. A luz era quase sólida, deixando o clima ainda mais bizarro. Depois, já sozinho e processando tudo, Yan girava uma caneta entre os dedos, pensativo. O risco era gigante, mas levar o Rei das Espadas com ele poderia ser um trunfo valioso para fortalecer essa aliança. Batendo na mesa com determinação, ele tomou uma decisão. Tentaria convencer a chefe a liberar a viagem, mas com uma condição inegociável. Juan teria que aceitar ser controlado totalmente durante o trajeto. Enquanto isso, a chefe parecia estar em outro planeta, com um olhar exausto e indiferente. Ao lado dela, uma ruiva misturava ingredientes estranhos em um frasco, concentrada. Ela garantiu, com um sorriso confiante, que a paciência traria o resultado perfeito para aquela mistura. Do outro lado da porta, a voz de Yan surgiu pedindo licença. Ele entrou tentando manter a postura e a formalidade, explicando que precisava de um tempo livre para resolver um assunto importante. As duas garotas olharam para ele. Yuzin parecia curiosa, mas a chefe nem se mexeu. Antes mesmo de Yan se aproximar, Yuzin entregou um copo à patroa, mostrando que conhecia cada gosto dela. Assim que Yan passou pela porta, o que mais chamou sua atenção foi aquele copo. Ele percebeu que Yuzin tinha talentos que iam muito além do óbvio, e começou a analisar cada detalhe da cena, tentando entender onde estava se metendo. Ao ver como Yuink agia, o rapaz percebeu que a organização ali seguia uma hierarquia pesada e militar. Sem enrolação, a chefe estendeu um formulário. Se ele queria folga, teria que colocar tudo no papel. Jean estranhou a simplicidade do documento. Era um papel comum que pedia apenas datas e motivos. Algo básico demais para um lugar tão sinistro.
Yanin assistia à cena com um sorriso irônico. Para ela, aquilo era inédito, já que ninguém nunca teve a audácia de pedir férias naquele lugar. Jean não perdeu tempo e começou a escrever com uma precisão cirúrgica, como se um erro naquelas linhas pudesse arruinar seus planos. Ao terminar, ele jogou a real. O terceiro irmão também queria ir junto. Com todo o entusiasmo que conseguiu reunir, Jean tentou vender a ideia, explicando que o desejo de Yuan de ver o mundo fora do vale era legítimo. Yanin ouviu tudo em silêncio, processando o pedido com uma expressão indecifrável. Por um momento, o clima pesou e uma ponta de decepção surgiu no olhar dela enquanto encarava o nada. Ao lado, a outra garota parecia tensa, o que fez Yan suspeitar que o nome de Yuan carregava algum segredo perigoso. A quebra do silêncio veio de forma seca. A chefe apenas devolveu o papel e mandou que ele preenchesse os dados do terceiro irmão também. O que deveria ser um alívio deixou Jean inquieto. Ele esperava uma bronca ou um questionamento, não aquela aceitação fria. Mudando o foco, a líder avisou a menina ao lado que o pai dela estava procurando. O recado foi direto e sombrio. O velho estava nas últimas e queria vê-la antes de morrer, mas ela só teria permissão para ir se o irmão mais velho a escoltasse. A notícia caiu como uma bomba. A alegria da garota sumiu instantaneamente, dando lugar a um desespero visível. Yanin completou dizendo que a escolha era dela e que não precisava se sentir obrigada a ir. Esmagada pelo peso da notícia, a menina abaixou a cabeça, descontando o nervosismo ao apertar a própria roupa com força. Mesmo tremendo de ansiedade, a garota tomou uma decisão. Iria com o irmão mais velho para reencontrar sua mãe. O anúncio trouxe um alívio imediato para o ambiente, e a chefe olhou para Yan com um ar de vitória, como se tudo estivesse caminhando exatamente como ela planejou, tentando ser o pilar de apoio do grupo. O irmão mais velho sorriu e aceitou a missão de levá-la, mantendo a postura de quem tem tudo sob controle. Mas o clima amigável durou pouco. Yanin recuperou seu tom autoritário e jogou um balde de água fria. Ele estava esquecendo suas obrigações. Ela entregou um documento detalhando as novas tarefas e deu o ultimato. Agora ele era o responsável legal pelos dois mais novos. Qualquer deslize ou confusão causada por ele seria cobrada diretamente dele, sem desculpas. Ao ler as diretrizes, Jean sentiu o peso da responsabilidade, sentindo-se como um novato que acabou de assumir o comando de um navio em plena tempestade. Logo, o trio já estava na estação, prontos para partir. Jean tentava manter o ritmo, mas Juan estava em outro nível. O cara avançava com uma confiança absurda, quase correndo, enquanto os outros dois se esforçavam para não ficarem para trás. Na hora de passar o cartão, Juan agiu com uma naturalidade suspeita, como se fizesse aquilo todo dia, transbordando empolgação por finalmente sair do vale. Jean ficou encucado. De onde vinha tanta malícia e conhecimento sobre o mundo exterior? Juan apenas deu uma explicação vaga, dizendo que tinha se preparado, mas não convenceu ninguém. O trem disparou, cortando florestas e campos agrícolas, deixando o isolamento do vale para trás em uma viagem exaustiva de 8 horas. Quando a noite caiu e o destino final se aproximou, Jean se rendeu ao cansaço e apagou usando uma máscara de dormir. Ao seu lado, Yuink permanecia em silêncio, visivelmente tensa e perdida em seus próprios dilemas enquanto o trem avançava pela escuridão. Yan observava a garota pelo canto do olho. Era estranho. Ela sempre dizia que odiava o pai, mas agora parecia consumida pela angústia. Ele achou melhor não se meter e deu espaço para ela sofrer em silêncio. Conforme o tempo passava, o clima ficava pior. A ruiva já não conseguia segurar as lágrimas, enquanto a ansiedade tomava conta. Ao amanhecer, o trem finalmente parou. A multidão se espalhou pela plataforma e ela foi a primeira a descer, caminhando como se carregasse o peso do mundo nas costas. O silêncio entre o trio era pesado, uma tensão que ninguém ousava quebrar até que Juan resolveu abrir a boca. Com um tom baixo, ele confessou que não conseguiu dormir, preocupado com o estado da irmã. Yan tentou cortar o assunto na hora, fazendo o sinal para ele falar baixo e não piorar o estado dela. Mas Juan ignorou o aviso. Com toda a calma do mundo, ele revelou que já desconfiava da situação dela há tempos. Para ele, Yu-Sing era como uma filha adotiva do mestre. Afinal, em 10 anos vivendo no vale, ela nunca tinha demonstrado a mínima vontade de sair. Juan confessou que até pensava que ela era órfã, já que nada parecia prendê-la ao mundo de fora. Jean ficou pensativo. Se ela estava desesperada para achar a mãe agora, talvez a mulher estivesse escondida ali para fugir do pai dela no passado. Enquanto fritavam o cérebro com esses dilemas, o sol brilhava lá fora, ignorando completamente o drama do grupo. De repente, Juan mudou da água para o vinho,
Com uma empolgação de criança, ele começou a chamar Jean para ver algo incrível. Jean, exausto e sem paciência, nem deu bola no começo, achando que não seria nada demais. O motivo de tanto espanto? Um carro preto estacionado. O moreno apontava para o veículo com os olhos brilhando de admiração, totalmente hipnotizado. Os dois pararam ali, paralisados, observando o movimento da rua e tentando entender o que mais naquele mundo novo era capaz de atrair tanta gente. O cenário era de cinema, fileiras intermináveis de carros de luxo idênticos brilhando sob o sol, lotando o estacionamento. Até Jean, que já tinha visto de tudo nesse mundo maluco, travou por um segundo diante daquela ostentação bizarra. Enquanto os rapazes estavam hipnotizados pelas máquinas, a ruiva nem se mexeu, agindo como se aquilo fosse apenas paisagem. Jean chegou a pensar que se tratava de uma gravação de filme, já que não havia outra explicação lógica para tanto luxo. Ao redor, o burburinho dos passageiros crescia. Todos queriam saber qual autoridade ou celebridade seria recebida com tanta pompa. Foi então que o clima mudou. 3 brutamontes de terno cortaram a multidão com passos firmes, indo direto na direção deles. Jean logo percebeu o erro. Não era um set de filmagem, era uma recepção real. A ficha caiu de vez quando um dos homens, um sujeito barbudo e imponente, fez uma reverência profunda diante de Ewing. Com um tom de puro respeito, ele avisou que a senhora idosa já estava à espera. Ao ouvir a garota ser tratada como uma alta autoridade, Jean deu um passo atrás. Por um instante, aquela companheira de viagem parecia ter se transformado em alguém inalcançável. Mas o choque durou pouco. A garota assumiu uma postura firme, decidida a encarar o que quer que o passado reservasse. O guia, notando o silêncio pesado, apressou o grupo, dizendo que não podiam mais perder tempo. Na hora da despedida, ela tentou manter a voz firme, mas o desconforto de ir embora era nítido. Jean apenas concordou com a cabeça, sentindo um vazio estranho no peito. Porém, Juan não aceitou a situação tão fácil. Ele deu um passo à frente, bloqueando o caminho com as mãos nos bolsos e um olhar fechado. Ele estava pronto para intervir e peitar os seguranças, se fosse preciso. Com um sorriso triste, a garota agradeceu o apoio, mas recusou a ajuda, garantindo que daria conta do recado sozinha. A paciência dos seguranças estava no limite. O encontro já tinha enrolado demais. Sem saída, a garota caminhou pesadamente até o veículo, aceitando o destino que outros traçaram para ela. Ao entrar, deu de cara com Yutang. O rapaz a chamou de irmã em um sussurro carregado de peso, sem tirar os olhos do que fazia. A notícia veio seca e direta. O pai deles estava nas últimas após ter sido atacado. Diante da frieza do irmão, a ruiva apenas baixou a cabeça, sem forças para retrucar. Do lado de fora, Jean e Juan assistiam a tudo sem poder fazer nada. Enquanto os carros de luxo arrancavam em um comboio que exalava poder e influência, Juan sacou que o buraco era muito mais embaixo. Ian também percebeu que o clima naquela família era de guerra, e a imagem da garota sumindo na estrada o deixou inquieto. Lá dentro, ela parecia uma estranha no próprio ninho, tentando processar o caos. Sozinho na calçada com Jean, Juan quebrou o silêncio com uma revelação inesperada. O noivado da irmã tinha ido para o ralo quando ela perdeu o potencial de evolução. Jean ligou os pontos na hora. O problema ali não era só a doença do pai, mas uma rede de interesses familiares muito mais suja. Ao redor, os curiosos não paravam de fofocar, especulando sobre a fortuna daquela família. Quando alguém mencionou que eles eram os donos da maior gigante de tecnologia do país, Jean quase não acreditou. Era impossível associar aquela empresa colossal à garota que ele conhecia. No meio do choque, o sistema apitou com uma nova notificação. Uma janela saltou diante de seus olhos, trazendo a ficha completa dela e confirmando seu parentesco e status. Com os dados em mãos, Jean percebeu que agora tinha um novo rastro para seguir. Yang ainda estava em choque com o tamanho da confusão onde tinha se metido quando a voz de Juan o trouxe de volta à realidade. O Rei da Espada, já entediado de ficar parado, quis saber qual era o próximo passo. Tentando retomar o foco, Yang explicou que o destino era a universidade, sugerindo que o parceiro ficasse em um hotel barato por ali para passarem a noite sem luxos. Enquanto caminhavam, Yang começou a analisar o companheiro. Ele jogou no ar a ideia de que, por trás da fachada de herói lendário, Juan devia esconder algum segredo ou uma fortuna guardada. Para sua surpresa, o moreno apenas sorriu com total tranquilidade e confessou. Não tinha lado oculto, muito menos dinheiro ou posses. A ficha demorou a cair, mas piorou rápido. Com uma cara de pau impressionante e um olhar de quem não quebrou um prato, Juan admitiu que, na empolgação de sair do vale, esqueceu completamente de pegar qualquer grana. Jean travou. Ele encarou o rosto do cultivador buscando qualquer sinal de deboche ou mentira, mas só encontrou uma sinceridade desconcertante.
Disfarçando o desespero, Jan apenas comentou que agora entendia por que a mala dele estava tão leve. Por dentro, ele já sentia o prejuízo. Manter um cara perigoso como aquele custaria uma fortuna que ele não tinha, e a ideia de bancar tudo sozinho o deixava angustiado. Tentando se esquivar, Jan explicou que ainda não tinha recebido seu salário, jogando a real sobre sua situação financeira. Juan repetiu a palavra salário com uma confusão genuína, como se a ideia de receber dinheiro por trabalho fosse um conceito de outro planeta. Desconfiado, Jan apertou o passo e perguntou se ele nunca tinha sido pago. Coçando a nuca com um sorriso amarelo, Juan tentou consertar, dizendo que o dinheiro estava na conta, mas que ninguém conseguia sacar no fim de semana. Naquele momento, a ficha de Jan caiu de vez. Ele tinha sido passado para trás. Longe da segurança do vale, ele percebeu que o lendário cultivador era, na verdade, um caloteiro de primeira. Mesmo desconfiado, Jan não encontrou nenhuma prova de que estava sendo enganado. Para garantir que tudo correria bem, sem prejuízos, ele pegou o celular e decidiu que ele mesmo resolveria a estadia do parceiro. Ligou para seu colega de alojamento, Sun-Shin, e perguntou se havia uma vaga sobrando. Com um sinal verde, o peso saiu de suas costas. O problema parecia finalmente resolvido. Ao chegarem na residência universitária, o cenário era aquele padrão estudantil. Corredores monótonos e uma estrutura meio quadrada. No pátio, os alunos conversavam, mas bastou Juan colocar os pés ali para o clima mudar. Todos os olhares se cravaram nele. O cara atraía a atenção como um imã, arrancando elogios e suspiros por onde passava. No começo, o rei da espada seguiu firme com sua mala vazia, agindo com naturalidade, mas não demorou para o ego inflar. Ele começou a sorrir e piscar para a galera, aproveitando cada segundo da fama repentina. Jan, vendo aquela cena, sentiu um ranço imediato. Aquela papagaiada não ia ajudar em nada. Sem paciência, ele atravessou o círculo de garotas que cercavam o moreno e o puxou pelo braço corredor afora. O responsável pelo prédio confirmou a sorte do dia. Um quarto tinha acabado de vagar, porque a antiga moradora tinha saído. Jan comemorou internamente. Ter o rei da espada no mesmo campus facilitaria muito o controle sobre ele. A paz, porém, durou pouco. Às 5 da manhã, enquanto a cidade ainda estava morta, o despertador disparou. Juan já estava de pé, transbordando energia e encarando Jan com um olhar de julgamento pela preguiça do colega. Jan nem se mexeu, afundado no sono e ignorando o mundo. Mas o imperador da espada não era de desistir. Ele se inclinou sobre a cama e deu o ultimato. Era hora de levantar para o treino matinal. Com muito sacrifício, Ian abriu um olho, viu o horário no celular e sentiu um ódio profundo. Para ele, acordar aquela hora era um castigo desnecessário. Juan entrou em pânico, alegando que o horário nobre já tinha passado. Segundo ele, a energia pura do universo só dava as caras às 4 da manhã, e qualquer minuto depois disso era desperdício. Jan, com os nervos à flor da pele e a mão na testa, tentou explicar o óbvio. Ali fora, aquele tipo de exibicionismo marcial só ia atrair problema e olhares curiosos. Mas o rei da espada era teimoso. Ele bateu o pé, dizendo que sem o treino diário seu poder ia murchar até sumir. Com um bico quase infantil, ele começou a fazer um drama, lamentando que enquanto os rivais ficavam mais fortes, ele estava ali parado, perdendo a chance de ser o número 1. Jan tentou ignorar o falatório, virou para o outro lado e mandou ele relaxar, que não ia acontecer nada. Só que Juan não deu trégua. Ele flutuou no ar, pairando sobre a cama como se estivesse sentado em um banco invisível, vigiando Jan sem descanso. Jan, já possesso, mandou ele calar a boca e voltar a dormir de uma vez. O moreno nem ligou. Continuou repetindo o nome de Jan com uma insistência que testaria a paciência de um santo. O clima no quarto estava tão tenso que parecia que algo ia explodir a qualquer momento. Sem aguentar mais o cerco, Jan desistiu de fingir que dormia. Ele sentou na cama de supetão, soltando faíscas pelos olhos. Mas Juan nem piscou. Continuou ali, encarando-o com aquela cara de cachorrinho que caiu do caminhão de mudança, totalmente alheio ao ódio que o outro sentia. Depois de um duelo de olhares que durou uma eternidade, Jan soltou um suspiro de derrota. Mesmo bufando de raiva, ele teve uma ideia para se livrar do problema. Ofereceu levar Juan para uma academia de boxe. O cultivador, sem entender o sarcasmo ou a intenção por trás, brilhou os olhos e aceitou na hora, achando que era um presente. Pouco depois, os dois chegaram a um local deserto e silencioso. O sol ainda não tinha dado as caras e não havia ninguém na rua. Enquanto Juan se preparava, Jan ficou de canto, absorto e mal-humorado, apenas esperando o tempo passar.
Enquanto descansava, Jean não conseguia tirar da cabeça os boletos acumulados e o salário que nunca caía, sentindo o peso de carregar o mundo nas costas. Juan, no entanto, interrompeu os movimentos da espada para agradecer do fundo do coração, transbordando gratidão pela chance de treinar. Mas a vibe de Jean era outra. Seus ombros caídos e o olhar perdido entregavam que ele estava no limite, sentindo-se pequeno diante de tantos problemas e de um cansaço que já tinha virado dor física. No auge desse desânimo, uma notificação do sistema saltou na frente dele, quebrando o clima fúnebre. O aviso era claro. O nível de amizade com Juan tinha subido. O sistema explicou que suar a camisa juntos tinha encurtado a distância entre eles, tornando o Imperador da Espada muito mais receptivo. A ficha técnica do Gênio da Espada também foi atualizada, revelando que aquela rotina insana de treino era, na verdade, um escudo contra a ansiedade. Sem a disciplina, ele se sentia fraco. Jean ficou encucado, tentando entender como alguém podia ser um mestre lendário em combate e, ao mesmo tempo, um desajustado social tão dependente de rotina. Mas a confusão deu lugar à empolgação quando ele percebeu o bônus. O aumento da afinidade liberava uma parte do poder de Juan para ele. Mesmo que fosse uma migalha, era a esperança de que as coisas finalmente iam mudar. O sistema então deu o checkmate ao chamar Jean de mestre, o que soou bizarro, mas deu um gás absurdo. Tomado pelo entusiasmo, Jean correu até o garoto e o abraçou, prometendo que, de agora em diante, treinariam juntos todo santo dia e que ele não o deixaria sozinho em lugar nenhum. Juan ficou paralisado, surpreso demais com aquela explosão de afeto repentina para conseguir reagir ao abraço do irmão mais velho. Depois que a adrenalina baixou, os dois correram para o refeitório da universidade, onde a fome batia forte. Já planejando como testaria suas novas habilidades, Jean tentou convencer a merendeira a caprichar na porção de carne de porco ensopada. Mas a mulher, com a concha na mão e uma cara de poucos amigos, não pareceu nem um pouco disposta a ceder aos mimos do rapaz, mantendo uma frieza que cortava qualquer tentativa de amizade. A comida era um espetáculo à parte. O vapor subia da carne, espalhando um cheiro irresistível que dominava o refeitório e fazia o estômago de qualquer um roncar. Jean observava os pedaços suculentos e mergulhados no molho, já sentindo a boca inundar de saliva, mas o clima azedou rápido. A cozinheira, ofendida com o jeito seco e ríspido do rapaz, decidiu que ele merecia uma lição. Com um movimento brusco e carregado de má vontade, ela jogou a concha no prato dele. O impacto destruiu a apresentação da comida, transformando o que era um banquete em uma papa cinzenta e sem vida. Em segundos, o prato de Jean virou um lixo visual, deixando na dúvida se aquilo ainda dava para comer. Sem dar explicações, a mulher apenas chamou o próximo da fila, ignorando a cara de tacho de Jean. Logo atrás dele, um sujeito surgiu com uma rosa entre os dentes, ostentando um estilo galanteador que parou o lugar. A cozinheira derreteu na hora. Aquele gesto de cavalheirismo era raridade por ali. O rapaz, esbanjando carisma, a chamou de irmãzinha com uma voz mansa, pedindo um pouco de comida. Envergonhada e sorridente, ela encheu o prato dele com a melhor parte da carne, agindo com uma generosidade que Jean nem passou perto de receber. O estranho continuou o show, garantindo que ela era jovem e radiante, tudo acompanhado de um sorriso matador. O contraste era humilhante. Um saiu com um banquete por ser gentil, enquanto o outro ficou com as sobras por ser grosso. Jean assistia a tudo bufando, impressionado com a velocidade com que o tratamento mudava, dependendo da lábia de cada um. Na mesa, o cenário era deprimente para um dos lados. Eles sentaram frente a frente. Jean encarava um mingau sem graça, enquanto o rei da espada se deliciava com uma montanha de carne perfumada. O mestre comia de olhos fechados, aproveitando cada segundo da refeição e ignorando o mundo. Jean, mordido de inveja, ficou ali matutando como a vida parecia ser muito mais fácil para quem sabia abrir as portas com um sorriso. Diante daquela disparidade, o rapaz se sentiu no fundo do poço, como se o mundo conspirasse para lhe tirar até o direito de relaxar. Percebendo o clima pesado, Juan não pensou duas vezes e empurrou seu prato cheio, oferecendo a carne suculenta para o parceiro. No fim das contas, os dois saíram do refeitório satisfeitos. Jean, inclusive, nunca tinha comido tão bem naquela faculdade. A gratidão bateu forte, e ele começou a achar que ter o cultivador por perto era um golpe de sorte inesperado. Já do lado de fora, Jean tentou retomar a rotina e lembrou ao parceiro que tinha a defesa da sua tese na sexta-feira. Foi aí que o clima mudou. Juan parou, estendeu a palma da mão aberta e ficou encarando Jean com uma expressão que não deixava dúvidas. A mensagem era muda, mas clara.
causando uma confusão instantânea na cabeça do tutor. Com um sorrisinho de quem conhece as regras do jogo, o moreno soltou a real. No mundo dos humanos, ninguém sobrevive sem grana. Ele queria dinheiro e queria agora. Jan tentou dar um drible, sugerindo que ele usasse o celular para pagamentos digitais em vez de notas físicas, tentando salvar o que restava do seu bolso. Mas o cultivador foi mais esperto. Com uma cara de anjo, ele lembrou que o próprio professor tinha designado Jan como seu tutor oficial, o que tecnicamente o obrigava a arcar com os custos. Sem saída e fervendo por dentro, Jan abriu a carteira e entregou as notas com uma dor no coração absurda. Cada centavo que saía parecia um soco no estômago, enquanto Juan pegava a grana com a maior naturalidade do mundo, como se fosse apenas o seu salário por existir. Irritado e sem querer papo, o estudante deu as costas e saiu pisando fundo para focar nos estudos, deixando o gênio da espada sozinho na porta da universidade. Juan não perdeu um segundo. Mal o tutor sumiu de vista, ele já estava no celular fazendo algum pedido sem nem olhar o preço. Em pouco tempo, um carro escuro luxuoso estacionou na frente do campus. Com o entusiasmo de quem vai para uma festa, o cultivador entrou no veículo, pronto para aproveitar a vida urbana e deixar o vale definitivamente para trás. Assim que se acomodou no banco de trás, o motorista lançou o valor da corrida até o centro, 70 yuans, sem pestanejar e com a maior calma do mundo. Juan concordou, garantindo que o pagamento seria feito em dinheiro vivo. O carro arrancou suavemente, deixando o campus para trás enquanto mergulhava no mar de arranha-céus da metrópole, onde o ritmo frenético das pessoas ditava a regra. No balcão de um centro de jogos, um funcionário bocejava de tédio, encarando o salão vazio naquela hora morta do meio-dia. O silêncio foi quebrado quando um rapaz moreno entrou e, esbanjando simpatia, pediu 30 fichas para o arcade Matador de Dragões. O atendente, sem o menor entusiasmo, murmurou o preço e explicou como pagar. Juan colocou as notas sobre o balcão na hora. Enquanto contava o dinheiro, o funcionário pensou que aquele mané ia perder tudo em 5 minutos e sentiu até preguiça de ligar a máquina. Para ele, o jovem sorridente era só mais um ingênuo jogando dinheiro fora. Ele levou o rapaz até a máquina e explicou os comandos básicos com uma má vontade visível. O tempo passou, o sol subiu e o mormaço da cidade começou a apertar. De repente, o atendente percebeu algo estranho. O cliente ainda não tinha saído da frente do console e o tempo das fichas já deveria ter acabado há muito tempo. Quando olhou para o fundo do salão, tomou um susto. Uma multidão barulhenta cercava a máquina onde ele tinha deixado o novato. O choque foi geral. O jogo era conhecido por ser uma máquina de comer dinheiro, programado quase para ser impossível de vencer. Mas Juan estava quebrando o sistema. No meio da gritaria e dos elogios, ele permanecia numa bolha de concentração absoluta. Seus dedos voavam sobre os controles com uma rapidez sobre-humana. Os movimentos eram tão fluidos que parecia que ele e o jogo eram uma coisa só. Alguém na plateia comentou, impressionado, que com aquele reflexo e precisão absurda, o cara seria uma lenda nos esportes se quisesse. Ele não estava apenas jogando, estava dando um show. O que estava acontecendo ali era surreal. O atendente, estático, lembrou que para bater aquele jogo era necessária uma velocidade que desafiava a biologia humana. Juan parecia ter vários braços de tão rápido. Seus dedos alternavam entre botões e alavancas em um ritmo frenético, sem um único erro. O funcionário tentava manter a calma, repetindo para si mesmo que a máquina tinha travas de segurança para impedir lucros abusivos. Mas o jovem simplesmente ignorava os limites do sistema. Os minutos passavam e a derrota de Juan nunca chegava. O clima ficou tenso. Desesperado, o vendedor se aproximou e tentou sugerir uma pausa, torcendo para que ele perdesse o foco. Com um sorriso de canto, Juan nem olhou para trás. Disse que estava apenas aquecendo e começou a clicar ainda mais rápido, fazendo o prêmio disparar na tela. O público ao redor não acreditava no que via, enquanto a confiança do rapaz só crescia. O trabalhador tentou de novo, perguntando se ele não estava exausto, mas a cada resposta negativa a tensão subia. Ele entrou em pânico ao fazer as contas e perceber que o lucro de Juan já passava da casa das dezenas de milhares. Furioso e vendo o prejuízo da loja explodir, ele mudou o discurso e começou a dar um sermão sobre os perigos do vício em jogos e a importância do descanso, tentando de tudo para o garoto sair dali. Finalmente, Juan deu o jogo por encerrado. O vendedor soltou um suspiro de alívio que quase não conseguiu disfarçar. Com a maior naturalidade do mundo, o jovem disse que estava satisfeito e pronto para descansar,
agindo como se não tivesse acabado de quebrar o banco da casa. Com uma cara amarrada, o funcionário começou a empilhar montanhas de moedas na frente dele. Juan olhou para o próprio bolso e, com uma ingenuidade cortante, comentou que ainda tinha umas notas e que poderia muito bem jogar outra rodada. Em um ato de puro desespero para se livrar daquele cliente perigoso, antes que ele falisse o estabelecimento de vez, o vendedor puxou um anel de brinde e o ofereceu como presente. Ele só queria que aquele gesto generoso fosse o suficiente para convencer o rei da espada a ir embora e nunca mais voltar. Juan abandonou a loja com os bolsos cheios e um sorriso de quem sabe que venceu. Atrás dele, o comerciante desabou em puro desespero, vendo seu negócio ser arruinado. Sem qualquer remorso, o rapaz deslizou o anel pelo dedo, sentindo que o destino estava jogando no seu time. Com o dinheiro sobrando, o primeiro pensamento foi agradar o irmão mais velho com algo de luxo. Pela primeira vez, ele sentiu a satisfação real de querer cuidar de alguém. Como o dia estava apenas começando e Juan ainda era um cultivador meio por fora de como o mundo funcionava, ele decidiu que faria boas ações. Na cabeça dele, era perfeitamente justo tomar doces de crianças se isso significasse punir alguma injustiça imaginária. O plano maluco deu certo. Ele acabou segurando um criminoso real, recebeu um certificado de bravura e virou o herói do momento para os policiais, que o olhavam com total respeito. Depois, para passar o tempo, ele parou em um desafio de força. Juan levantou um peso absurdo usando apenas um dedo, deixando a multidão de queixo caído. Ganhou um kit de treino de brinde e seguiu seu caminho. Quando o pôr do sol começou a pintar a cidade de laranja, Juan já estava carregado de sacolas e até um tapete debaixo do braço. Ele se movia com uma leveza impressionante para quem carregava tanto peso. A fome apertou e ele entrou em um restaurante sofisticado. Lá, foi recebido como um rei. A recepcionista, que já o conhecia, fez uma reverência exagerada e o chamou pelo nome. Juan entregou suas compras para ela e deu a ordem. Queria provar todas as novidades do cardápio. A funcionária começou a listar pratos finos com nomes complicados, mas o cultivador a cortou com sinceridade. Ele não entendia nada daqueles nomes difíceis e preferiu deixar a escolha nas mãos dela. O pedido foi enviado direto para a cozinha e, em pouco tempo, uma fila de garçons começou a lotar a mesa de Juan com o que havia de melhor. Juan mantinha a guarda baixa, mas a mente blindada. Sentado diante de um banquete que transbordava luxo, ele parecia uma estátua de gelo. O ambiente exibia uma fartura impecável, com garçons orbitando ao seu redor como satélites, ansiosos por qualquer sinal de aprovação. Nada surtia efeito. Para o rapaz, o cheiro da comida e o brilho dos talheres eram ruídos irrelevantes. Sua cabeça estava mergulhada em um único objetivo, a perfeição da lâmina. A monotonia foi quebrada quando uma jovem se aproximou. Com um sorriso protocolar, ela tentou puxar assunto, querendo saber por onde ele andou nos últimos 2 meses. Juan não fez mistério e nem gastou saliva com educação desnecessária. Deixou claro que seu tempo foi consumido exclusivamente pelo treino pesado. Para ele, qualquer distração fora do campo de batalha era perda de tempo. Enquanto processava o vazio daquela recepção, a figura de seu irmão mais velho cruzou seus pensamentos. Foi o único momento em que o rigor de Juan cedeu espaço a algo humano. Ao terminar a refeição com uma precisão cirúrgica, ele limpou o rosto e ordenou a limpeza da mesa, mas não saiu de mãos vazias. A funcionária, sempre solícita, lembrou que ele ainda tinha direito a um bônus por ser o convidado de honra. Juan não hesitou. Aproveitou a brecha e garantiu uma porção extra de panquecas de frutas, pensando no velho e em levar um pouco daquela abundância para quem realmente importava. A postura rígida do espadachim deu lugar a uma atitude inesperada. Ele começou a selecionar pratos exóticos, empilhando pedidos que julgava essenciais para dar um suporte ao irmão mais velho. O tempo voou e o entardecer logo deu espaço ao silêncio da noite. No quarto, Yang estava completamente imerso nas telas, alheio ao mundo, até que a porta foi escancarada. Juan surgiu carregado de pacotes, bufando de irritação e já cobrando explicações sobre o tempo perdido. Ao levantar o olhar, o mais velho travou. A montanha de compras era surreal. Com um sorriso no rosto, Juan ignorou o cansaço e mandou o irmão parar tudo para comer, avisando que o jantar estava servido. Ele agora tinha uma nova visão sobre o valor do dinheiro. Parecia mágica como aquela quantia tinha rendido tanto. Do outro lado, Jan fingia acreditar na história. Ele agradeceu pela economia, mas por dentro o sinal de alerta ligou. Ele sabia que não havia ingenuidade ali. Juan tinha feito alguma jogada que não estava contando. Nesse clima de desconfiança, o sistema apitou, trazendo atualizações sobre o satélite.
O nível de afinidade deu um salto bizarro, deixando Jean confuso. Ao abrir o arquivo de status, notou que informações cruciais sobre força e resistência estavam bloqueadas, enquanto tentava entender se o sistema estava bugado ou se escondia algo de propósito. Um detalhe estranho no pescoço de Juan roubou toda a cena. A gola da roupa denunciava o que Juan tentava esconder. Um rastro de batom vibrante que fuzilava qualquer tentativa de manter o disfarce. O irmão mais velho apenas revirou os olhos. Não valia a pena gastar saliva tentando arrancar a verdade. Mesmo quando Juan entregou a comida, tentando fazer média, recebeu em troca apenas um olhar de puro ranço e desaprovação. O clima mudou com o fim das defesas de tese. O campus virou um caos de malas e despedidas, marcando o início da vida adulta fora dos dormitórios. Enquanto empacotavam tudo, um amigo questionou sobre o futuro profissional, citando aquela tal empresa indestrutível. Sem empolgação, a resposta foi curta. O plano era continuar por lá mesmo. O amigo, porém, ficou travado ao ver a montanha de troféus de Juan. Ele não conseguia acreditar que levariam todo aquele peso na viagem, imaginando o pesadelo logístico que seria carregar tudo aquilo. Na estação de trem, a tensão subiu de nível. O formigueiro humano se movia freneticamente, mas o grupo estava incompleto. Os dois rapazes esperavam no ponto A, mas a garota não dava sinal de vida. O celular continuava mudo, e o silêncio dela só alimentava a ansiedade. Com o horário de partida sufocando, Juan, sentado no chão, ouviu a sugestão dela para que partissem sem ela. O irmão mais velho cortou a ideia na hora. Eles chegaram juntos e sairiam juntos. A ideia de abandonar alguém para trás era inaceitável, quase como perder um membro da família. Naquele momento, ele percebeu o quanto tinha se aprofundado naquilo. Sem notar, ele tinha assumido o papel de protetor do grupo e não deixaria ninguém para trás. Por dentro, o irmão mais velho se cobrava por não ter antecipado os problemas. A garota poderia estar perdida naquele caos. Para acalmar os ânimos, o rei da espada segurou a mão dela, um gesto simples que transmitia segurança total. O irmão mais novo ficou de queixo caído, admirando o carinho inesperado entre os dois. Esse momento de conexão fez o sistema disparar. O nível de favorabilidade com o rei da espada explodiu, atingindo uma marca histórica. O resultado foi surreal. Já recebeu o aviso de que agora tinha acesso ao lendário poder do Imperador da Espada. Ele piscou várias vezes, achando que os números na tela eram um erro do sistema. Ao olhar para as próprias mãos, sentiu uma energia bizarra. Em sua mente, ele já se via atravessando barreiras de pedra como se fossem papel. O sistema até tentou liberar uma amostra dessa força, mas as leis do mundo físico bloquearam o acesso imediato. Juan cortou o transe do rapaz, apontando freneticamente para um telão gigante na estação. No vídeo, duas garotas apareciam em destaque, e uma delas era a cara de Yu-Sink, com um visual decidido de cabelo curto. A mulher anunciou para todo mundo que estava assumindo o comando do grupo de empresas. Uma frieza absurda. A nova chefona, Yu-Qian, declarou que todas as decisões passariam por ela de agora em diante. Ela ainda apresentou a irmã Yushin, recém-formada em Colômbia, como sua nova assistente especial. Mas o rosto de Yushin não negava, ela estava odiando cada segundo daquilo. Juan deu uma risada de canto, sacando na hora que a garota estava ali na marra, apenas cumprindo seu dever. Eles estavam presos ali sem escolha, sendo mantidos contra a própria vontade. Enquanto observava a tela, ele se lembrou do que o professor havia dito sobre aquela corporação e comentou que a família provavelmente fazia parte do clã CBE. No instante em que ouviu aquilo, o irmão mais velho deixou toda a indecisão de lado. Seu olhar mudou completamente, tomado por uma frieza carregada de intenção. A confusão deu espaço para a raiva. Cerrando os punhos com tanta força que já começava a sentir dor, ele mal conseguia controlar a tensão acumulada. Dominado pelo impulso, decidiu agir e se ofereceu para ir até lá pessoalmente. Os dois seguiram juntos, determinados a descobrir a real situação de Ewing. Caso ela estivesse mesmo em más condições, a prioridade seria tirá-la dali sem demora. Enquanto esse plano era preparado longe dos olhos de todos, a cidade seguia sua rotina normalmente, sem imaginar o problema prestes a explodir. Ao mesmo tempo, o prédio da empresa brilhava sob a luz do sol, com paredes decoradas por mapas do mundo inteiro. Em meio a um ambiente elegante, a irmã pronunciou o nome da garota de forma irritada enquanto arremessava documentos sobre a mesa. O clima pesou ainda mais quando ela bateu o punho na madeira e, sem esconder a irritação, começou a repreender a jovem à sua frente como se estivesse lidando com uma criança desobediente. A cobrança veio dura, acusando-a de ser ingrata e insatisfeita.
sem rodeios, exigiu uma resposta. Ela pretendia assumir sua posição ou existia outra alternativa? A pergunta carregava uma ameaça clara. De cabeça baixa, Yuzin respondeu baixinho que não queria dizer aquilo, tentando evitar mais conflito. Mas a presidente não diminuiu a pressão e apontou diretamente para ela, exigindo que explicasse suas verdadeiras intenções. Mesmo falando em tom mais controlado, a mulher continuou fria e agressiva. Ela relembrou que a família já fazia esforço para esconder as origens de Ying e deixou claro que aquilo já era mais do que suficiente. Sem reação, a garota apenas engoliu seco, incapaz de rebater qualquer coisa, sem dar espaço para a resposta. Tentando não demonstrar o quanto aquelas palavras machucavam, Yuzine apertou os punhos e segurou a própria humilhação. Ela tentou responder, mas a voz saiu tão baixa que quase desapareceu no silêncio pesado da sala.